Você sente borboletas no estômago e acha que é amor, mas pode ser só tesão. Ou então sente uma paz ao lado de alguém e acha que é amor, mas talvez não haja desejo. Saber diferenciar o que é tesão e o que é amor é um dos maiores desafios emocionais e sexuais da vida adulta, e muita gente confunde. E paga caro por isso. Antes da gente mergulhar nessa conversa que pode mudar a forma como você enxerga seus relacionamentos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários. Você já achou que amava, mas era só tesão? Ou já ficou com alguém por amor, mas sem tesão? Essa reflexão vai além do sexo, vai além do romance, vai até o centro do que nos move em direção ao outro. Porque tesão e amor são forças diferentes, e entender como cada uma age é libertador. Tesão é impulso, é corpo, é pele, é química. É o olhar que arrepia, o toque que desarma, o cheiro que atrai. É o desejo súbito, aquela vontade urgente de se fundir ao outro, de experimentar, de mergulhar no prazer. E isso é maravilhoso, quando vivido com consciência. O problema é que o tesão pode enganar. Pode parecer profundo quando é apenas intenso. Pode parecer conexão quando é só excitação. Pode parecer amor quando é só carência travestida de desejo. E o amor? Amor é construção, é presença. É o café de manhã do dia seguinte, é a escuta atenta, é o apoio nas horas difíceis, é o conforto que vem da constância. Amor é aquela vontade de estar perto, mesmo quando o corpo não está pedindo sexo. É vínculo, é afeto. A confusão entre tesão e amor gera muito sofrimento. Pessoas que se jogam de cabeça em relações baseadas só no desejo e depois descobrem que não havia afinidade nem valores em comum. Ou pior, que a relação não resiste ao fim da novidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: no começo era incrível, a química era absurda, mas depois tudo esfriou? Isso acontece quando o relacionamento foi fundado no tesão e não no amor, quando o que sustentava a conexão era apenas o prazer físico. Claro que o desejo é importante. Nenhuma relação amorosa saudável sobrevive sem ele. Mas o amor vai além do tesão. O amor exige escolha, exige entrega, exige convivência. Ele não se sustenta só na pele, ele precisa de raiz. Do outro lado, há quem viva o oposto. Uma relação estável, segura, cheia de companheirismo, mas sem tesão. E isso também dói. Porque amar sem tesão pode virar amizade, pode virar rotina, pode matar a vitalidade de uma relação. Tesão sem amor é fogo de palha. Amor sem tesão é lareira apagada. A beleza está no equilíbrio, e encontrar esse equilíbrio é uma arte. Uma arte que começa com o autoconhecimento. Você sabe o que te atrai? Sabe diferenciar a atração física de afinidade emocional? Sabe perceber quando está desejando o outro ou apenas desejando não estar sozinho? Muita gente confunde carência com amor e confunde validação com desejo. O corpo responde ao toque, mas a mente está pedindo socorro. E nessa confusão surgem as relações tóxicas, os vínculos instáveis, os apegos doentios. Uma dica preciosa. Observe como você se sente depois da transa. Se vem leveza, se vem sorriso bobo, se vem vontade de ficar, pode ser que haja algo mais. Mas se vem vazio, pressa de ir embora, desconforto, talvez fosse só tesão, ou pior, só fuga. Outra dica: preste atenção no silêncio. No momento em que não há sexo, nem romance, nem troca física, o que resta ali? Companheirismo? Admiração? Interesse real pelo outro? Se o silêncio é insuportável, talvez o vínculo esteja raso. O amor é silencioso. O tesão é barulhento. O amor é estável. O tesão é urgente. O amor quer permanecer. O tesão quer acontecer. E ambos são válidos, quando você sabe o que está buscando. Essa clareza evita feridas. Evita apego a quem nunca prometeu ficar. Evita a frustração de esperar profundidade onde só havia pele.
E, principalmente, evita entrar em relações onde o desejo vira obrigação e o afeto vira escassez. Um erro comum é achar que o tesão sempre vai virar amor, que basta insistir, investir, se doar, que o outro vai retribuir. Mas nem sempre é assim. Há conexões que foram feitas apenas para um encontro, não para uma história. E tá tudo bem, desde que você saiba disso. Desde que não construa castelos em cima de olhares quentes. Desde que não confunda química com afinidade. Amor é quando você quer ficar mesmo depois do orgasmo. É quando você admira o outro além do corpo. É quando você escuta com interesse, cuida com prazer, se compromete por vontade. E o mais bonito? Quando o desejo continua mesmo depois da intimidade. É claro que o amor também tem altos e baixos, que o tesão pode oscilar com o tempo, que o cotidiano pode esfriar a pele. Mas o amor verdadeiro encontra caminhos para reacender. Porque ele está enraizado, ele não depende só do impulso. E o tesão, quando bem cuidado, também pode amadurecer. Pode virar algo mais profundo, mais sutil, mais conectado. Pode ser renovado na convivência, no toque cotidiano, na vulnerabilidade compartilhada. A grande armadilha é achar que tesão é suficiente para sustentar um relacionamento e que amor pode sobreviver sem tesão. Ambos precisam um do outro, porque somos seres complexos e o nosso afeto também é. Existe uma frase popular que diz: o amor começa pelo desejo e se sustenta na admiração. E ela faz sentido, porque o que atrai pode ser o corpo, mas o que mantém é a conexão. E essa conexão se constrói no dia a dia, na escuta, no cuidado, na escolha. Se você se vê preso num ciclo de paixão avassaladora que sempre termina em frustração, talvez esteja viciado no tesão. Talvez esteja buscando intensidade para evitar o vazio. E aí, o outro vira espelho das suas próprias feridas. Se você vive relações mornas, onde tudo parece certo, mas falta vida, talvez esteja preso ao conforto. Talvez tenha medo de arriscar, de se expor, de se entregar. E aí o amor vira prisão, ao invés de expansão. Encontrar o ponto de encontro entre tesão e amor é um processo. Um processo de autoconhecimento, de paciência, de escuta. É entender o que você quer, o que você pode oferecer e o que você merece receber. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que faz sentido para você. E para isso, é preciso parar, respirar e se perguntar: o que eu estou sentindo? É desejo? É admiração? É saudade? É hábito? É medo de ficar só? Essas perguntas não são fáceis, mas elas são libertadoras. Porque quando você reconhece o que está vivo dentro de si, para de projetar no outro, para de esperar que alguém resolva o que só você pode curar. O amor verdadeiro nasce quando você se conhece, quando você sabe que merece mais do que migalhas de afeto. Quando entende que o desejo é lindo, mas não é suficiente. Que o corpo vibra, mas a alma pede mais. E quando encontra alguém que desperta o corpo e acolhe a alma, aí sim você sabe que é amor com tesão. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro. E vale ser cuidado com todo o carinho do mundo. A confusão entre tesão e amor está na raiz de muitos relacionamentos, que começam com fogo e terminam em gelo. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa nem sabe que confundiu. Acreditava de verdade que era amor, mas era só um encantamento do corpo, não do coração. Isso acontece porque o desejo é poderoso. Ele cega, ele seduz, ele convence. O tesão tem o poder de nos fazer idealizar. A gente enxerga o outro através do filtro da atração, e tudo parece mais bonito, mais interessante, mais intenso. Só que essa lente não dura para sempre. Com o tempo, quando a química começa a diminuir, e ela sempre diminui um pouco, a verdade começa a aparecer. E aí você começa a notar que a conversa não flui tanto, que os valores não batem, que os interesses são muito diferentes. Mas como assim? Parecia tão perfeito. É aí que entra a armadilha do tesão travestido de amor.
A pessoa se encanta com o prazer, com a conexão sexual, com o carisma, com o toque. Mas não enxerga a essência do outro, não enxerga o humano por trás do corpo. E quando o corpo já não é novidade, o encanto some. Por isso, é importante desacelerar. Quando você conhece alguém e sente uma explosão de desejo, não tire conclusões precipitadas. Sinta, viva, aproveite, mas observe. Observe o que há além da pele. Observe se há escuta, presença, respeito, vontade de conhecer. Porque o amor verdadeiro não nasce na pressa, ele nasce na convivência, no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas conversas honestas, no cuidado espontâneo, no olhar que diz, "tô aqui", mesmo quando não há sexo. O desejo grita, o amor sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso silêncio interno. É preciso maturidade emocional. É preciso saber que o prazer imediato nem sempre é o melhor guia para uma escolha de vida. Tem gente que vive numa eterna caça ao tesão, que começa relações intensas, vive um pico de paixão e quando essa paixão se estabiliza, perde o interesse. Acha que o amor acabou, quando na verdade o amor nem acabou a começar. Isso não é liberdade, é compulsão. Não é busca por conexão, é fuga da intimidade. Porque amar exige se mostrar, se vulnerabilizar, se comprometer. E isso assusta quem só está acostumado com o jogo do desejo. Claro que o tesão é uma delícia. Ele é parte essencial da vida afetiva. Mas ele sozinho não sustenta uma relação. É como tempero sem comida, como música sem letra. Falta algo, falta densidade, falta propósito. É muito comum também o outro extremo. Pessoas que entram em relações por afeto, por afinidade, por carinho, mas sem atração física. Ficam porque o outro é legal, é presente, é gentil, mas não há fogo. E isso, com o tempo, também pesa. A ausência de tesão enfraquece o vínculo, porque o corpo sente falta do toque apaixonado, do desejo no olhar, do impulso que movimenta. E aí surge a frustração, o distanciamento, a dúvida. Será que estou mesmo apaixonado? Por isso, o ideal é buscar relações que tenham os dois elementos, que tenham desejo e afeto, pele e alma, tesão e amor. Porque quando esses dois caminham juntos, a relação floresce com mais leveza, mais prazer e mais verdade. Mas não se engane, isso não acontece por sorte. Acontece por escolha, por construção, por escuta, por presença. É preciso alimentar o tesão com novidade, com intenção, com liberdade. E é preciso fortalecer o amor com diálogo, paciência, empatia. Muita gente acredita que o amor acaba quando o tesão diminui, mas o que acontece na verdade é que o relacionamento entra numa nova fase, uma fase de profundidade, de segurança, de rotina. E o desafio é não deixar que essa rotina sufoque o desejo. Isso exige criatividade, coragem, curiosidade. Porque o desejo vive do olhar fresco, da redescoberta, de se permitir ver o outro com novos olhos, mesmo depois de anos de convivência. E isso é possível, mas exige intenção. Por outro lado, o amor também precisa ser renovado. Precisa ser alimentado com gestos, com palavras, com presença. O amor não é uma planta que cresce sozinha. Ele precisa de cuidado diário, de sol, de água, de tempo. E quando o amor e tesão se cuidam mutuamente, a relação ganha potência, porque o desejo se aprofunda e o afeto se intensifica. Você deseja não só o corpo, mas a alma, e isso cria um vínculo muito mais forte do que qualquer paixão passageira. Claro que há momentos em que um dos dois elementos vai oscilar. Às vezes o desejo esfria por conta do estresse, do cansaço, de crises pessoais. Às vezes o amor parece distante por causa de mágoas não resolvidas. Isso é normal. O importante é conversar sobre isso. Não esconder, não fingir, não fugir, mas se abrir, dizer o que sente, buscar juntos maneiras de reacender o que está enfraquecido. Porque é nessa vulnerabilidade que mora a intimidade verdadeira. É aí que o amor se fortalece,
Porque amor não é ausência de problemas, é presença nos problemas, é parceria na dor, é a escolha de seguir juntos mesmo quando não está tudo perfeito. E isso sim é mais sexy do que qualquer corpo sarado. Um erro comum é comparar o amor maduro com as paixões do passado, aquela sensação de borboletas, de euforia, de noites em claro. Mas isso era tesão, não necessariamente amor. E se você ficar buscando essa adrenalina em todas as relações, nunca vai se permitir construir algo real, porque o amor maduro tem outro sabor. É mais sereno, mais seguro, mais profundo. Ele não grita, mas sustenta. Ele não arrasta, mas acolhe. Ele não consome, mas alimenta. E é preciso estar pronto para reconhecer esse valor. Muitas vezes, o que impede o amor de florescer é a dependência do tesão como sinal de validação. A pessoa só se sente desejada se é desejada. E aí precisa de confirmações constantes, de picos de paixão, de provas de fogo. Isso cansa, e cansa o outro também. A maturidade afetiva passa por entender que amor é escolha, não é adrenalina, é construção, não é vício, é liberdade. Não é só pele. É pele, sim, mas também é alma, é história, é tempo, é caminho. E claro, há relações que começam com tesão e evoluem para amor. Isso é possível, assim como há amizades que despertam desejo como tempo. O importante não é forçar, é não se enganar, é não querer que o outro seja o que você projetou. Porque quando você idealiza, você se frustra. Quando você espera que o tesão vire compromisso sem que o outro deseje isso, você se decepciona. E quando você permanece em relações sem desejo, por medo da solidão, você se apaga. A solução está no autoconhecimento, em parar de repetir padrões, em se perguntar com honestidade: o que eu busco? O que me move? O que eu preciso para me sentir inteiro numa relação? E a partir disso, escolher. Escolher com consciência, escolher com verdade, escolher com coragem. Porque viver o amor com tesão é possível e é maravilhoso, mas exige presença. E presença começa dentro de você. Você pode até tentar separar, mas o corpo sente, o coração sabe. Quando há apenas tesão, o silêncio pesa. Quando há apenas amor, a pele sente falta. É nesse equilíbrio que mora o prazer duradouro e a verdadeira conexão emocional e física que tantos procuram. Muitas vezes, o tesão chega primeiro. Ele entra sem bater, atravessa a lógica, atropela a razão. É química. É olho no olho, é pele que arrepia, é urgência. E tá tudo bem. O tesão é um convite. O que não dá é aceitar o convite achando que já está numa relação com alicerce. É aqui que tanta gente se engana. Acredita que porque o corpo responde, o coração está envolvido. Acredita que porque a transa foi incrível, existe conexão real. Mas nem todo orgasmo constrói vínculo. Às vezes, ele só mascara a solidão. O amor, por outro lado, tem outro ritmo. Ele se revela nas entrelinhas, no depois, no que vem após o prazer. Se existe vontade de ficar, se a conversa flui, se o cuidado é espontâneo, aí sim pode estar nascendo algo mais profundo. Mas há algo que poucos falam. Às vezes o tesão é só fuga. Fuga do tédio, do vazio, da dor emocional. A pessoa busca corpo para esquecer a ausência. Busca prazer para anestesiar carência. E chama isso de amor, quando na verdade é só necessidade de se sentir vivo. O problema é que o outro não é remédio. E cedo ou tarde, a ilusão quebra. Quando a fantasia cai, resta o que sempre esteve lá. O medo, o vazio, a busca sem direção. Por isso, é tão importante perguntar a si mesmo: por que eu desejo quem eu desejo? Às vezes o desejo é genuíno, às vezes é só repetição de padrões. Deseja-se quem rejeita, quem trata com frieza, quem representa uma dinâmica antiga, mal resolvida. E aí, mais uma vez, confunde-se intrinsidade com conexão. Não se trata de demonizar o tesão.
Pelo contrário, ele é parte vital da vida. Ele nos acorda, nos movimenta, nos conecta com a potência do corpo. Mas o que fazemos com esse desejo é que faz toda a diferença. Transformar tesão em amor é possível? Sim, mas não é garantido. E mais importante, não deve ser o objetivo. O desejo pode ser celebrado por si só, quando há clareza, respeito e verdade. Amar alguém que também desperta o tesão é um bônus, um presente, mas não uma obrigação. Da mesma forma, é preciso parar de achar que o amor pleno sempre vem acompanhado de desejo intenso. Existem fases, existem mudanças, existem momentos em que o amor persiste, mesmo quando o tesão adormece, e o caminho é entender o porquê, ao invés de desistir na primeira curva. O segredo está na conversa. Em parar de esperar que o outro adivinhe o que se passa. Em dizer, estou sentindo falta de algo. Quero me reconectar. Preciso te olhar de novo, como olhava no início. A paixão pode ser renovada, se houver vontade dos dois. Muitos casais que sobrevivem ao tempo aprendem isso. Que o amor precisa de cuidado constante. Que o tesão não é garantido, mas pode ser cultivado. Que a rotina não mata o desejo, mas a indiferença, sim. Desejo precisa de espaço, de liberdade, de novidade. Não se trata de fazer 1000 malabarismos, mas de olhar de novo, com curiosidade, com ternura, com intenção. Porque quando você vê o outro de verdade, com o coração aberto, o corpo responde. E aí entra a beleza do encontro completo. Quando você deseja não só o corpo, mas a alma. Quando o toque tem afeto, o beijo tem história, o sexo tem escuta. Quando cada ato é carregado de sentido e não apenas de necessidade. Isso transforma, isso cura, isso eleva. Porque nesse espaço, o outro deixa de ser um espelho da sua carência e passa a ser companheiro de jornada, alguém com quem se caminha, se tropeça, se cresce, com quem se pode ser inteiro. Se há uma mensagem essencial nesse roteiro, é essa. Não aceite viver pela metade. Nem só tesão, nem só amor. Nem só corpo, nem só mente. Você merece viver relações onde o desejo e o afeto caminhem lado a lado, onde a pele arrepie, mas o coração se sinta em casa. E sim, vai exigir escolhas. Vai exigir que você diga não para conexões rasas. Que você aguente o silêncio até que venha alguém que queira te ver por inteiro. Que você se olhe com carinho para não precisar mendigar migalhas em nome de uma falsa paixão. Viver o amor com tesão e o tesão com amor é possível, mas começa dentro. Começa quando você se permite sentir com coragem. Quando você para de se esconder atrás do medo de se machucar. Quando entende que amar, de verdade, é também um ato de presença com você mesmo. Então, agora que você chegou até aqui, me conta, em qual dessas fases você está? Já confundiu tesão com amor? Já viveu um amor sem desejo? Ou um desejo sem entrega? Compartilha nos comentários, vamos conversar. Aqui é um espaço de troca real. E se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e manda esse vídeo para alguém que também precisa ouvir isso. Toda semana tem conteúdo novo, profundo e direto para quem quer amar melhor e viver com mais consciência. Até a próxima, e que você escolha sentir com verdade, amar com presença e viver com desejo e coração abertos.